Então, o nosso tema vai agora entrar dentro da igreja, confrontando o feminismo evangélico. Parece até, né? Feminismo evangélico, algo meio que contraditório, não é? Mas será que existe isso? Feminismo evangélico? Essa moda pegou na igreja também. Vocês viram ali, naquela reportagem última, na entrevista que teve lá, uma era de uma igreja evangélica, aquela outra que estava defendendo o feminismo, não é? Numa igreja pentecostal, inclusive. Eu assisti a entrevista toda, é muito interessante. E essa senhora que foi entrevistada, eu esqueci o nome dela, você se lembra, Helena? Aqui estava a última entrevista? A última entrevista quando? Ali no vídeo, o nome dela, se lembra? Thaís Azevedo, exatamente, Thaís Azevedo. Eu assisti, aqui não é a cristã, ela é super, hiper preparada. Então, se você assistir a entrevista completa, você vai ver, ela argumenta, ela mostra, ela tem conhecimento histórico, tem conhecimento, é muito bom. Então, é importante assistir também depois. Como a gente não tem muito tempo, a gente faz alguns recortes, mas depois vocês se aprofundam, que essa é a ideia, tá certo? Bom, essa moda pegou dentro da igreja, tal do feminismo evangélico, certo? Ali vocês estão vendo é o que ali? Mas eu não sei se é homem, mulher, trans. Eu não sei se é pastor, pastora, não sei nem como chamar isso. Pastriz, não sei, porque é um trans ali, percebe? Bom, o feminismo evangélico é um movimento que afirma que o homem não deve ser o único a exercer posição de liderança no casamento e na igreja. Isso é o conceito do feminismo evangélico. O homem, ele não é o único que deve exercer a liderança, a autoridade no casamento e na igreja. A mulher deve também. É isso que o feminismo evangélico defende. E nós vamos, para começar, ouvir esse vídeo que eu quero de fato chocar para mostrar como nós estamos também na igreja. A Helena trouxe um pouquinho da visão da sociedade de um modo geral. Agora nós vamos olhar para dentro da igreja, tá? Para que a gente não permita que isso entre na nossa igreja. Esse é o objetivo. Por falar em imagens polêmicas, tem um pastor evangélico que está dando o que falar. Ele é homossexual assumido e faz o culto vestido de drag queen. Isso mesmo, Karine Cerqueira conta essa história pra gente. Nessa sala em Irajá, na zona norte do Rio, tudo parece normal durante o culto. Orações, louvores. Mas, diante dos fiéis, o pastor Marcos Lorde prega vestido como drag queen, com maquiagem pesada, peruca loira e saia. Nascido em uma família evangélica, Marcos diz que frequentou muitas igrejas que o reprimiam. Para ele, a religião precisa se atualizar. Deus é homem e mulher, Deus é trans, é inter, polissexual. Marcos é presidente da Igreja da Comunidade Metropolitana Betel, que se denomina como protestante, reformada e inclusiva. Reformada! Da igreja, cartazes defendem a relação homoafetiva e durante os cultos ele fala sobre homofobia. Eu saí daqui, exatamente como estou agora, e foi na esquina. Eu corro o risco de ser apedrejado ali. No chão. O pastor diz que teve que vencer muitos preconceitos até ter coragem de pregar assim. Nós estamos aqui para evitar que nenhuma forma de preconceito será tolerada. Percebem? A igreja, inclusive, reformada dele, não é? Ele diz, bom, eu acho que reconstruíram lá, fizeram uma reforma, alguma coisa assim. Bom, o que eu quero dizer é onde nós chegamos, não é? Essa igreja lá no Rio de Janeiro, ela existe nos Estados Unidos, o pastor também é homossexual e é uma comunidade grande, não é? Eu fui olhar também, ver os vídeos desse pastor e assim, é um absurdo. Então nós pensamos, mas a nossa igreja não está nesse nível, né? Se a gente olhar direitinho, as coisas estão entrando devagarzinho e podem chegar. E eu vou mostrar no final algumas reportagens de igrejas que, historicamente, eram, não quero dizer firmes, bíblicas, e que foram se desviando e hoje estão aprovando todas essas coisas.
Então nós temos que ter muito cuidado. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Não é? Então nós temos que ter esse zelo pela nossa igreja. Bom, e aí a pergunta que a gente fez no início, né? Será que uma cristã pode ser feminista? Pensando no feminismo como uma ideologia, com tudo aquilo que defende, né, que a gente viu a Helena repassar. E eu vou tentar responder esta pergunta com base em 2 livros que são formidáveis, não é? Foram traduzidos para o português. Um deles, que é o mesmo autor, Wayne Grudem. Um deles é o Feminismo Evangélico, um novo caminho para o liberalismo. E o outro é Respostas Bíblicas para Perguntas Cruciais, confrontando o feminismo evangélico. Então, são 2 livros muito importantes que apresentam várias alegações feministas e colocam quais são as respostas bíblicas para esses confrontos. Bom, com base nesses 2 livros, a nossa palestra vai apresentar esses 2 pontos. Né? Primeiro, nós vamos apresentar 2 posicionamentos que existem sobre o assunto. Tá? Você pode nominalmente dizer que não é feminista evangélica, mas existem 2 posicionamentos que ou você está de um lado ou você está do outro lado. E eu vou mostrar quais são esses 2 posicionamentos, tá certo? Depois eu quero apresentar algumas respostas bíblicas às alegações feministas. Nós temos aqui cerca de 40 respostas bíblicas. Eu não vou fazer 40, senão a gente vai até amanhã no culto. Não é? Mas eu selecionei 10 e das 10 vocês vão escolher. Aqui você decide. Aqui pode ser arminiana nesse sentido. Você decide. Tá certo? Existia um programa no Brasil chamado Você Decide, porque o final é que você decidia. Então esse final vocês vão decidir, tá? Quais são as alegações que vocês querem ver. No máximo 2 ou 3, tá? Então é esse o nosso propósito agora com essa palestra. Primeiro, vos apresentar esses 2 posicionamentos que tem muito pouco em português a respeito desse assunto. Tem muita coisa em inglês, mas em português praticamente você não encontra, né, a questão deste assunto. O Grudem fala sobre isso aqui. E também apresentar essas respostas bíblicas que a gente ouve na igreja e termina a gente recebendo isso. Ah, mas não é que é isso mesmo? Não é, mas Débora foi... E aí começa. E a gente ouve, aceita e não vai se aprofundar na questão. Então eu quero trazer essas questões para a gente pensar e poder depois dar as respostas corretas para isso, tá? Bom... Qual é o atual estado do evangelicalismo quanto à questão da masculinidade e feminilidade bíblicas? Como é que nós estamos dentro da igreja evangélica em relação a esses 2 assuntos? E aí sim nós vamos mostrar essas 2 posições. Nós temos então o chamado complementarismo e o igualitarismo. Já ouviram sobre isso? Fala aí, pastor. Pronto. Então, nós temos esses 2 posicionamentos. Ou você é complementarista, ou você é igualitarista. Se eu perguntasse hoje às irmãs, o que você é? Teria condições de responder? Você é igualitarista ou complementarista? Pela própria palavra, dá para responder? Complementarista, porque até pela própria palavra dá para perceber que a Bíblia ensina que a mulher foi criada para complementar o homem e o homem complementar a mulher, certo? Bom, igualitarista é que eles são iguais em tudo, totalmente iguais, nos papéis, em todas as situações. Então vamos mostrar o que defende um e o que defende outro. Eu vou ler aqui, como está pequenininho, para tentar deixar mais claro. Primeiro, o complementarismo defende que a Bíblia ensina a diferença de papéis para homens e mulheres, certo? O homem tem um papel e a mulher tem outro. Não está claro isso na Bíblia? Eu preciso trazer os textos? Não, porque a gente já sabe como é que está lá. Afirma que Deus fez o homem e a mulher iguais em imagem, valor, dignidade, acesso a ele, relacionamento. Ao mesmo tempo fez homem e mulher diferentes em forma e hierarquia funcional.
Eu sou mulher, fisicamente sou diferente do meu marido, certo? Em forma e também na hierarquia funcional, ou seja, nas minhas funções, Deus estabeleceu uma função para mim como mulher e uma função para ele como homem. Qual é a função da mulher? Auxiliadora, idônea, ajudadora idônea. E qual é a função do homem? Seu líder, cabeça, tá lá. Não é? Então, tá claro isso na Escritura. Além disso, o complementarismo entende que Deus planeou as diferenças entre homens e mulheres para funcionar em cooperação, para a glória dele, certo? Fundamenta-se também, o mais importante, que eu acho que vocês precisam focar nisso, no sola Escritura. O complementarismo diz, é somente a Escritura. A Escritura é que vai me dizer como que é. Não é a sociedade, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a igreja diz, mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu vou olhar para lá e vou ter a resposta ali. Então, o complementarismo diz, é a Escritura. Já o igualitarismo, ele diz é a Escritura e mais alguma coisa. É a Escritura e a experiência, é a Escritura e o que dá certo, o pragmatismo, é a Escritura e outras coisas mais. A cultura, o contexto, e aí vai. E aí traz todos os argumentos possíveis e imaginários. Bom, além disso, ele defende a total igualdade, como disse, entre homens e mulheres. Total, são iguais. Mas, na verdade, a gente viu com a Maria Helena que o feminismo mostra que a mulher é superior e não igual, não é? O movimento em si. Tenta minimizar as diferenças entre o homem e a mulher e eliminar qualquer tipo de hierarquia funcional. Diz que todos os papéis são determinados por dons, aptidões e preferências, não pelo gênero. Não se opõe à autoridade e à veracidade da Bíblia, mas fazem reinterpretação de textos bíblicos. Eles não negam a Bíblia. Está, mas ali Paulo estava num contexto tal. Eles reinterpretam exatamente para defender seus argumentos, certo? Ele não pega como Paulo fazia, o apóstolo Paulo pegava a Bíblia para interpretar a Bíblia. Eles pegam textos bíblicos e, de acordo com o contexto, outras coisas mais, e reinterpretam, tá bom? É basicamente isso que eles fazem. E, por fim, afirma que não há papel de liderança do homem no casamento e na igreja. Eles defendem exatamente isso. Não há papel de liderança do homem no casamento e na igreja. E é tão interessante, né? Estava comentando com as meninas no caminho que os filmes, tudo que você vê hoje, percebe exatamente essa questão de tentar derrubar a liderança, a masculinidade do homem. Eu assisti um filme essa semana com meu marido e a gente dizia, o homem trouxa não faz nada, eu já estava ali agoniada, que a mulher empoderada resolvia tudo e fazia, e não deixe comigo, não sei o quê. E o homem não fazia absolutamente nada, ou seja, já vendendo uma imagem de que o homem não é nada, não tem autoridade nenhuma, não é líder, a mulher é que é a toda poderosa. Ela que faz as coisas acontecerem. É isso que o feminismo nos leva a pensar também, não é? Bom, são esses os dois posicionamentos. E quanto a essa questão, afirma que não há papel de liderança do homem no casamento e na igreja. E aqui um parênteses, a gente sabe que Portugal, em sua grande maioria, se você vai dentro de uma igreja, quem é o público mais? Mulheres. É difícil falar sobre esse assunto numa igreja, um pastor, falar sobre esse assunto. Não, mulher, você tem valor, mas você tem um papel diferente. Não é esse o seu papel. Então, pode afastar muita gente, certo? As mulheres da igreja, não vão ficar ninguém, só vai ficar homem. E aí eu pergunto, o que levou a igreja a negar a liderança masculina? O que levou a igreja a negar a liderança masculina? Quem pode me responder? Quando eu fizer assim, é uma entonação, é uma pergunta. O que levou a igreja... O que levou a igreja a negar a liderança masculina? O que é que vocês acham? Sim, mas o feminismo, porque o feminismo entrou dentro do contexto, né, da cultura da sociedade e terminou entrando dentro da igreja, não é? Por que
há esse desvio? Exatamente pela pressão cultural. O mundo, a sociedade, a cultura. Por isso que a gente colocou o título numa cultura feminista, porque nós vivemos uma cultura feminista. Nós respiramos o feminismo, nós nascemos feministas. Vai trabalhar logo cedo e para poder, não vai depender de homem não, minha filha. Quem já ouviu? Eu já ouvi. Quem não já ouviu isso, não é? Minha avó tem 90 anos, não é mero feminista, mas ela educou como sendo com valores feministas. Pois. Ela, coitada, nem sabe o que é feminista. Pois. Mas é o que está. Pois, eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar para ajudar o seu marido, mas parece que a gente tem que tomar essa frente, que na verdade não é uma frente nossa, não é? Então, a pressão cultural, né, pressionando a igreja foi abrindo espaço e foi deixando essa coisa entrar dentro da própria igreja. E aí é interessante que eu coloco aqui, porque quantos pregam sobre o tema da liderança do homem no casamento e na igreja? Quantos pastores vocês já ouviram pregar sobre esse tema na igreja? É difícil, não é? Falar sobre a liderança masculina. A mulher tem outro papel que não é o da liderança dentro da igreja. Por quê? Vai afastar as mulheres. E as mulheres, como a gente viu, é o público maior que nós temos dentro da igreja. Não é fácil se posicionar contra a cultura. É muito mais fácil ceder e dizer que as mulheres podem fazer qualquer coisa que o homem faz na igreja e em casa. Não é? A mulher pode tudo na igreja e em casa. E muitas vezes, se você vê uma mulher sendo líder na igreja, provavelmente ela também é líder na sua casa. Não é? Isso é um perigo, porque nós temos nos amoldado pela cultura e não pela escritura. O que acontece muitas vezes é que nós vamos recebendo o que a cultura nos impõe e nem questionamos e vamos aceitando isso. E eu achei interessante o que esse pastor disse, né? O Mark Dever disse assim: a questão do igualitarismo, esse posicionamento que eu falei, do igualitarismo, está agindo cada vez mais como um traço distintivo entre os que irão acomodar a escritura à cultura e aqueles que irão tentar moldar a cultura pela escritura. Percebem a diferença? Muitos acomodam o que tem na cultura para dentro da igreja, ao invés de fazer o contrário, olhar para a sociedade, para a cultura que existe aí, para moldar pela escritura. É como a Helena falou no início, nosso óculos é este, não a sociedade, não a cultura. Não tem que ser outra visão que eu tenho que ter a visão daqui, não que o mundo nos impõe. O que é que o apóstolo Paulo diz lá? Que não devemos nos conformar com este século. O que é nos conformar? É não ter o modelo, a forma deste século. Não podemos ter o modelo deste século. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos diferentes. Nós não devemos receber a cultura dentro da nossa igreja. Nós temos que impor o que a Escritura nos ensina, moldar essa cultura pela Escritura. Percebem isso que eu quero dizer? Porque muita gente diz que Paulo era machista. Paulo era machista, era uma questão cultural daquela época. Não, Paulo nunca argumentou com base na cultura. Ele argumentava com base na Escritura. Ele pegava o Velho Testamento e dizia: eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. Percebem? Então a gente precisa argumentar dessa forma. Se alguém chega para nós e vem falar a respeito de alguma coisa que tem na Escritura e fundamenta no que está acontecendo, eu vou dizer: não, eu tenho que fundamentar aqui. O que a Bíblia ensina sobre isso? O que Deus fala sobre isso? Percebe o que eu quero dizer? Pronto. Então eu trouxe um conhecido pastor na entrevista, né, do The Gospel Coalition, é isso? Com o John Piper. E eu só peguei a parte dele, que ele fala um pouquinho sobre o igualitarismo e o complementarismo. I think we need to define complementarianism, because frankly, as I hear it's talked about,
They dump all the old traditionalist baggage into it. And the egalitarians have good news, we have bad news. That's not the case. Complementarianism means God created male and female different, and He designed roles for which they are gloriously suited, not simply biologically, but in their very personhood and disposition and demeanor as male and female. In marriage, it means men will be sacrificial, taking responsibility, leaders that most women love. They flourish when man is a humble, godly, spiritual leader as head and she as submitting endorser of that leadership. In the church, it means the elders of the church, distinct from the deacons, have the governing and teaching role and thus also exert that kind of spiritual, humble, Christ-like. When these things are being done in a beautiful way, which is what complementarian means, we want to rescue the old abuses in something beautiful, so that the dance really is a beautiful ballet to watch between a man and woman. So that's what we mean by complementarianism. Complementarianism must not be confused with traditionalism. Ok. Ele falou isso porque existem 3 posicionamentos, na verdade, que é o complementarismo, o igualitarismo e o tradicionalismo. Mas o mais comum e principal que a gente vai abordar, para que vocês possam perceber, é o igualitarismo e o complementarismo, que são os dois opostos. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que o igualitarismo, que é também chamado de feminismo evangélico, se você ouvir falar feminismo evangélico, é o mesmo que eu estou dizendo igualitarismo, tá certo? Então, é mesmo que falar feminismo evangélico e que não crê na inerrância e na infalibilidade das escrituras, né? E as denominações protestantes liberais foram pioneiras no feminismo evangélico. Elas foram as primeiras a entrar nessa onda do feminismo evangélico. Ou seja, o igualitarismo, que é o feminismo evangélico, leva ao liberalismo teológico, não é? O que é o liberalismo teológico? É o sistema de pensamento que nega a completa veracidade da Bíblia como a palavra de Deus. Nega a Bíblia como a única e absoluta autoridade. E nós cremos que esta é a única autoridade sobre as nossas vidas. Não existe outra. Não existe papa, não existe pastor, não existe autoridade absoluta. Se vier contra isso aqui, que é a palavra de Deus, nós não cremos, nós não somos obrigados a crer. Se alguma irmãzinha chegar e dizer, mas eu vi Jesus, Jesus apareceu para mim, tive uma experiência assim. Se for contra o que a Escritura ensina, eu não sou obrigada a crer nisso. Não sou obrigada, eu sou obrigada a crer o que está aqui escrito. Isso é sim colocar a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática. Então, mas assim, é bom dizer que nem todos os igualitaristas são liberais. Alguns ainda estão entrando nessa linha, tá? Mas todos os liberais são igualitaristas. Se você for conversar com um liberal, você vai ver que ele é igualitarista. Mas alguns ainda estão a despertar para isso e a entender um pouco mais a respeito disso. Isso é uma ameaça, né? O igualitarismo, os feministas evangélicos. E aí, a gente coloca aqui que existem 4 tendências nos feministas evangélicos. Está muito pequenininha a letra, não é? Mas eu vou ler aqui. Primeiro, a negação de tudo que for particularmente masculino, como, por exemplo, refere-se a Adão como ser andrógeno. Tudo que é particularmente masculino é negado pelo feminista evangélico. E olha que eu estive a ler isso aqui e eu fiquei impressionada, porque até a Bíblia eles utilizam para poder defender essas ideias. Algumas traduções já fazem isso. Eu vou ler esse pedacinho aqui deste livro que é importante. Outra tendência que se relaciona a essa, embora não promovida apenas pelos igualitaristas, é encontrada no gênero neutro em Bíblias como as versões NRSV, sabe qual é essa? Nova NVI, exatamente. NLT, tem a NVI e a NRSV, que é a nova versão padrão revisada, que retiram milhares de exemplos das palavras de orientação masculina como homem, pai, filho, irmão, ele, dele, seu, mudando para pessoa, parente, criança, amigo, eles.
tirando o termo masculino, a ideologia de gênero, não é? Para termos mais neutros, em locais em que o original no hebraico ou grego se refere especificamente a um ser humano do sexo masculino, ou use um pronome masculino singular equivalente no português a ele, para afirmar uma verdade genérica. Essas versões têm emudecido a masculinidade de muitas passagens da Escritura, e ao fazer isso contribui para o alvo feminista de negar qualquer coisa exclusivamente masculina. É exatamente esse ponto. Esta é a tendência do feminismo evangélico. Outra tendência é a remoção da linguagem masculina dos hinos familiares. Um exemplo mais recente, embora apenas um entre muitos, é o novenário aprovado pela Igreja Luterana, que foi mudado de... Aí ele põe o hino aqui, louve ao Senhor Todo-Poderoso, Rei da Criação, pois minha alma louve, pois Ele é a sua saúde e salvação. Eles mudam a palavra Rei dele, Deus como Pai, para Santa e Eterna Majestade. Ou seja, eles mudam para botar um termo genérico para tirar a masculinidade. É isso que tem acontecido, inclusive com essas versões aí que estão a chegar e que, se a gente não tiver cuidado, está sendo embutido aos pouquinhos na própria Bíblia, na própria Escritura. Que a gente agora tem que ir para o original para poder perceber se é de fato aquilo, para não ser enganado, percebem? Então, esta é uma das tendências. É, primeiro, negar tudo que for masculino. E eu vou trazer uma reportagem mostrar aqui como que isso acontece. Segundo, substituição do nome masculino pai pelo nome feminino Nossa Mãe no Céu, em referência a Deus. Já ouviram isso? Substituir o nome Deus Pai por mãe. Pois, esta é outra tendência do feminismo evangélico. Terceiro, aprovação da legitimidade moral do homossexualismo. E, logicamente, consequentemente, a ordenação, não é? De homossexuais e a promoção deles, colocando-os nas altas posições da liderança da igreja. O que a gente viu lá, naquele vídeo inicial. Primeiro legitima. Não tem problema homossexual. Depois ordena e eles estão a liderar as igrejas por aí afora. Não é? Essas são as tendências dos chamados igualitaristas ou feministas evangélicos. Bom, trouxe algumas reportagens também. Esse aí é um livro que diz assim, ok chamar Deus de mãe, não é? Considerando a face feminina de Deus, deste autor. E tem aqui a igreja, Deus Pai é banido da igreja em que Obama foi membro durante 20 anos, a Igreja Unida de Cristo. Eles tiraram Deus como pai e Deus como mãe. É colocado. E não está longe, a gente acha que é nos Estados Unidos, mas no Brasil também tem essas coisas feias. Aqui eu espero que não. Não, também já tem. Já tem? Tem um movimento, tem muitas pessoas da Ásia, Os chineses. exatamente, tem Deus Mãe. Pois lá é uma igreja, essa no Brasil é uma igreja em Brasília, não é? Que faz a oração do Deus Pai como Deus Mãe. Já para tirar a questão da masculinidade, né, de Deus e colocá-lo como mãe. Aí, nós vamos começar a ver as reportagens. A Igreja Luterana da Suécia aprova casamento gays. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos aprova casamento gay. A Igreja Episcopal dos Estados Unidos aprova casamento gay. Gays e lésbicos praticantes agora podem ser ministros do Evangelho na Igreja Luterana Americana. A Igreja Episcopal Americana elege a bispa lésbica Mary. Igreja Presbiteriana Americana permite que gays e lésbicos sejam ordenados. E vocês não estão longe não, olha. Igreja Batista nos Estados Unidos permite a ordenação de pastores gays e transgêneros. Tudo tá aí. Batista, presbiteriano, luterano, e aí vai. Anglicano, percebe? As igrejas que eram, né, tinham fundamento bíblico, seus padrões de fé e de confissão, tudo definido, e foram se desviando aos poucos. Aos pouquinhos, começando pela linda mulher, mostrando que ela tem um papel igual do homem. Começa nessa simples coisa. E o incrível é que a única igreja que já tem uma deusa mãe, não é? Que é a Igreja Católica. Pois. O embarque dessas coisas é a única que já... Ainda não, né? Pois. Ainda não, né? Pois. Aí eu trouxe a frase dessa senhora aqui,
que é professora de estudos religiosos no Canadá, que diz assim, a Naomi: quando as feministas conseguirem mudar a posição das mulheres no cristianismo e no judaísmo, elas abalarão essas religiões em suas raízes. Olha o que ela diz. E é verdade. A igreja não vai ser mais igreja como Cristo coloca em sua palavra. Porque eles estão mudando a posição das mulheres. Não só na família, como a gente tem abordado quando a gente trata de assunto, né, em relação a filhos, a pais, mas na própria igreja. E começa aprovando pastoras, presbíteras, diáconas, sei lá, diaconisas, né? Diaconisas. Bom, começa desse jeito e daqui a pouco está aí aprovando também. Se eu posso seguir o mesmo argumento, por que uma pastora pode ser e um homossexual não pode ser? Por quê? Por que não? Se a Bíblia não diz nada a respeito disso. Diz que de quem é o papel da liderança. Claro que diz, não é? Não vamos fazer isso aqui não, que o pastor Tito e o pastor também, que está aqui a nos ouvir, podem falar muito bem a respeito desses papéis da liderança, né, do homem na igreja. Bom, então partimos para o segundo ponto para a gente poder encerrar. O Gruden, ele coloca 40 respostas bíblicas às alegações, né, dos igualitaristas, ou como vocês quiserem chamar, dos feministas evangélicos. Então, o que é que alegam os igualitaristas e o que é que respondem os complementaristas? Eu espero que vocês saiam daqui dizendo, eu sou complementarista. Pronto. E aí, agora a gente vai... Você disse, você pode decidir nesse caso. Bom, de 1 a 10 itens. Trouxemos 10, mas nós vamos escolher 2 ou 3 no máximo. Existem algumas alegações lá em Gênesis 1:3. Vocês sabem o que dizem lá em Gênesis 1:3? De 1 a 3, de 1 a 3. É sobre a criação. Sobre a criação, tá. As alegações feministas em Juízes 4, o exemplo de Débora, né? As alegações feministas com base no modo como Jesus tratava as mulheres. As alegações feministas com base em razões culturais para o apostolado. As alegações feministas em Romanos 16:7, que é o exemplo de Júnias. As alegações feministas em Atos 18:26, que é o exemplo de Priscila, esse é o mais citado, né? Priscila e Áquila, Priscila na frente. Bom, além do de Débora, que também é bem citado. As alegações feministas em Gálatas 3:28, não pode ter homem, mulher, tudo igual. Alegações feministas em Efésios 5:21, a submissão mútua. As alegações feministas em Efésios 5:23 e 1 Coríntios 11:3, colocando a cabeça como fonte e não como autoridade. E alegações feministas em 1 Coríntios 11:5 a 16, que é aquele texto 11:5 a 16, que fala: toda mulher ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desenrola a sua própria cabeça e tal. Pronto. Agora as mulheres escolham o primeiro que vocês queiram ver aí, para a gente ver qual é a alegação feminista e o que a Bíblia de fato defende. Esse já é o primeiro. É o primeiro? Sim. Vamos lá ver. Alegações feministas em Gênesis de 1 a 3. O que é que eles dizem? Que Adão e Eva foram criados iguais, então não deveria haver diferença de papel ou de autoridade entre eles, certo? Ok? Adão e Eva foram criados iguais. Qual é a resposta bíblica? Homens e mulheres foram criados iguais em valor e dignidade, mas, como a gente sabe, diferentes quanto aos papéis e responsabilidades. O que é que eles dizem quando fala de Gênesis 1 a 3? O governo masculino só se manifestou depois da queda. Ele é produto do pecado. Lá em Gênesis 3, certo? É o que eles dizem, né? E o que é que a Bíblia nos ensina? Que o pecado causou a distorção dos papéis já existentes, não a introdução de novos papéis. Ou seja, o papel de autoridade que o homem tinha, que Deus deu ao homem, ele se tornou abusivo. Ele começou a ser autoritarista, e não autoridade como Deus coloca. Então ele vai ser machista, ele vai ser autoritário, percebe?
Ele não vai exercer o papel como Deus determinou, ele vai exercer o papel de forma errada, ele vai para o extremo do pecado. E a mulher vai para o outro. Aí entra o feminismo, por isso que eu falei que entrou lá em Eva. Foi ela que lá e tomou a iniciativa lá e pegou o fruto, e o texto parece que Adão estava do lado mesmo, quando disse que Adão deixou, ficou lá o banana deixando, né, a mulher tomar a frente, como até hoje, percebe? Então tem que, de fato, ter esse cuidado, porque o pecado não fez com que os papéis mudassem. Distorceu aquilo que Deus deu como papel para o homem e para a mulher. O pecado contaminou isso. Então vamos voltar aqui. Escolha aqui mais um. Esse foi bem mais simples. Qual o item? 1 a 10. O da Débora. Esse é o que mais se falam, não é? Eu acho. Mas a Débora, juíza e tal, não é? Pronto. A liderança de Débora em Israel mostra que Deus pode chamar mulheres para papéis de liderança. É isso que argumentam os feministas evangélicos. Viu, Débora, juíza, liderou o povo de Israel. Não é isso que a gente ouve? Não é isso? Pronto. Esta lá, Linda, fala exatamente isso. Débora uniu as tribos de Israel e as liderou em vitória. Será que foi isso mesmo? Foram lá em Juízes ler? Leram direitinho lá o que está? Ou só ouviram as mulheres falar isso e deixaram do jeito que estava? Não, não é? Não é possível. Se você for ler lá, vai ver que Débora, primeiro, ela era profetisa e não sacerdotisa, que era um papel religioso ser sacerdote. Sacerdote era homem e mulher? Não, só homem. Papel de liderança religiosa era do homem. E ela não exercia liderança religiosa ao povo de Israel, como pensam, não é? Primeiro. Segundo, Débora julgava em particular. Isso não significava que ela governava o povo de Deus. Ela chamava na árvore, conversava. Sim, fora de Israel, exatamente, de Israel. Então, mas não era, ela não governava. Ela julgava em particular, em privado. Outro ponto. Não foi Débora que conduziu o povo à batalha. Ela exortou e encorajou um homem a fazê-lo. Quem? Baraque. Vejam lá. Será que a história de Débora mostra que as mulheres podem liderar o povo de Deus nas igrejas quando os homens são passivos e não estão liderando? É isso. Se a gente for olhar o exemplo, porque a gente sabe que na Bíblia tem muitos exemplos, a gente não seguir. Certo? Tem pecados que a gente não vou cometer esse pecado. E Débora chamou a atenção de um homem que não estava exercendo o seu papel de líder. Não, Débora não fez isso. Ao invés de inverter os papéis, dizer eu vou liderar, Débora exortou e encorajou um homem a assumir o papel de liderança para o qual foi chamado por Deus. Ela assumiu com sabedoria o seu papel de auxiliadora. Se você for lá olhar em 1 Samuel, anotem isto, 12:11 e Hebreus 11:32, somente a liderança de Baraque é mencionada. Só. Você vai ver que a Bíblia vai mostrar, não vai falar de Débora como líder, vai falar de Baraque. Ela chamou a atenção dele, porque inclusive ele disse, Débora, vamos comigo. Outro banana, né? Vamos comigo. Aí, o que é que ela disse? Não, é você que tem que ir. E se eu for, vai ser para sua vergonha. Se você for lá, você vai ver. Se eu for, vai ser para sua vergonha. Leia direito o texto lá de Juízes, que vocês vão perceber exatamente isso. Ali não está legitimando uma liderança religiosa de Débora. Muito pelo contrário, ali está chamando a atenção da falta de liderança do homem e de uma mulher que, sabiamente, como auxiliadora, incentivou o seu homem a ser o líder, que é o que nós devemos fazer. Não tomar à frente o papel do nosso marido, mas incentivá-lo, empurrá-lo a exercer o seu papel de líder, que é o que Deus colocou. O que é, de fato, ser submissa? A gente já sabe disso. É estar sob a missão que Deus deu ao homem. A missão que Deus tinha dado a Baraque era uma. E Débora estava debaixo dessa missão, conduzindo
este homem para que ele assumisse o seu papel. É assim que nós devemos fazer com os nossos maridos. Não atrapalhar eles, não tomar o lugar deles, mas ajudá-los na missão que Deus deu a eles de líder, de autoridade sobre a sua família, sobre o povo de Deus. Percebem? Então a gente precisa ter esse cuidado e não se utilizar desses argumentos que, na verdade, nada são fundamentados na Escritura. Querem só mais um? Para a gente encerrar essa parte? 9. O 9 é alegações feministas em Efésios 5, 23. Quem pode abrir Efésios 5, 23 e 1 Coríntios 11, 3? (11, 3) e Efésios 5, 23. É colocando o homem como cabeça, né? Pode ler, quem achou pode ler. Isso. Efésios 5, 23. A irmã vai ler. Ah, não. Então, ela lê o 1 Coríntios. Coríntios? 11, 3. Serve, portanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tá claro aí? Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. Aqui, Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do povo. Pronto, exatamente. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da mulher. Tá bom? O que é que eles alegam aí nesse texto? Que a palavra kepalé, traduzida como cabeça, significa fonte e não autoridade. Aí, inteligentemente, o Gruden foi pesquisar, né, sobre isso. E ele, em 1985, foi lá e foi olhar mais de 2.000 contextos na literatura grega antiga para perceber se existia pessoas, né, como autoridade sobre outras ou fonte sem autoridade. A palavra cabeça se tinha essa ideia da autoridade de uma pessoa sobre outra ou se tinha a ideia de fonte. E nos 2.000 artigos, né, que ele foi ver, mais de 50 eram exatamente pessoas com autoridade sobre outras. E nenhuma como fonte. Ele foi na literatura para perceber isso. Isso. Todos, no contexto da literatura do grego antiga, né? Todos os dicionários de reconhecido valor do grego antigo dão a kepalé, essa palavra, o sentido de pessoa com autoridade sobre ou algo parecido, mas nenhum deles apresenta a acepção de fonte. Percebam, Cristo é o cabeça da igreja. Ele está dizendo o quê? Que ele é a autoridade da igreja. E a comparação que é feita com o homem. Não está dizendo que Cristo é a fonte da igreja, não. Está dizendo que Cristo é o cabeça, é aquele que dirige a igreja, que orienta, que é a autoridade sobre a igreja. E o homem, da mesma forma, é aquele que é o cabeça da mulher. Então, faz essa alusão. Não tem como você perceber como fonte. Mas eles querem forçar esse texto para mostrar que não, que o homem não é autoridade sobre a mulher. Aí eu tenho que também esquecer Cristo, né, não sendo autoridade sobre a igreja, percebe? Então não é uma alegação que tem peso, né, em relação a isso, mas tem inúmeras outras, né, que a gente não vai fazer porque nós já estamos há 50 minutos e nós vamos encerrar. Vamos então para finalmente. Eu trouxe aqui um vídeo rápido vocês já ouviram falar da Feminilidade Radical, da editora Fiel, esse livro? Pronto. Ela era uma ex-feminista, né? E aí eu trouxe uma parte da fala dela, para que vocês pudessem perceber o argumento. Stands by meekly and quietly. He doesn't correct Eve, even though he was the one to give her the instructions in the garden from the Lord. So when temptation comes, he doesn't get her back, and when temptation comes, she doesn't check in with him. They just operate independently, passively, and self-willed. So the redemptive message of Scripture is the gospel reverses that and says, here's the beauty of teamwork.
And what I needed to understand was, in Scripture, the way we operate, how we serve, has nothing to do with our worth and our value, our intrinsic value. These things are very separate. But in our culture, they are one and the same. Our culture says the person who stands up front carries the most worth, not those who serve secretly. And Scripture turns that upside down. Everything is upside down world in the kingdom. But I had to learn this and I had to watch this because I'm thinking, wait, if you tell me I have to be submitted to no man, I ain't being submitted to no man. No. Quite possibly, again, another contribution to still being single and childless. But I had to learn that God had a message of equality that runs through Scripture. We are made equally in the image of God. Genesis 1:27 is very clear about that. We are equally in need of a Savior. It's not like women need just a Savior for maybe half of our lives because the rest of us are pretty good or anything like that. Equally in need of a Savior. And equally co-heirs with Christ in the grace of life. So the message of equality is fundamentally throughout Scripture, but Jesus says, as the captain of this army, I'm going to give you gifts and I'm going to assign you roles in order that you carry out my agenda. And our worth, though being fundamentally equal before the Lord, is also completely subsumed in Him. We are His. We are His cherished possession, and He is ours. And this is something I had to learn, and I wished somebody could explain to me, what were these flat earth ideas that I came in here with? Like, why do I believe all that I believe, and why do you people in the church have something completely different I've never heard of? So, several years later, I wrote the book that I wanted to have as a new believer, which is the Radical Womanhood book. Pois, a gente, muitas vezes, nós mulheres, achamos quando falamos que temos papéis diferentes, que não temos valor. E na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós fomos criados, eu não vou entrar nesse assunto porque é o assunto que Val vai falar logo depois do intervalo, mas nós temos valor e dignidade diante de Deus. E uma frase que ela colocou ali, que é o que eu queria reforçar para a gente encerrar, que é: Deus tem uma mensagem de igualdade em toda a Escritura. Isso não pode ser negado. Nós somos iguais aos homens, mas no sentido que Deus coloca, não que a sociedade coloca. Percebe? Lá vocês vão ver que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus criou homem e mulher, Gênesis 1, 26, 27. Igualmente, com a mesma imagem dele, percebe? O mesmo valor, a mesma dignidade. A questão é que Deus fez a mulher do homem, isso não pode ser negado. Vamos ver lá em Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Deus fez de onde a mulher? Foi da costela mesmo de Adão. Então nós viemos do homem. E nós fomos criadas para o homem. Vamos lá em Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Isso é ruim? Nós fomos criados do homem e para o homem? Qual é o problema que temos nisso? Deixamos de ter valor por isso? Exatamente. Deixamos de ter qualquer valor nisso? Não. Nós temos que estar satisfeitos no que Deus fez. Como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. E devemos fazer tudo isso para a glória dele. Não é para nós mesmos. Não é. Deus ordena papéis diferentes para o homem e para a mulher para a glória dele. Não é para... Logicamente que um vai ajudar o outro nesses papéis complementares. Mas tudo isso para quê? Para a glória dele. Eu sempre cito isso quando vou conversar com jovens mulheres casadas ou que querem casar. Que nós fizemos o curso para noivos, né, com o pastor Augusto Nicodemos, e eu lembro que ele fez uma pergunta no primeiro dia do nosso curso. E ele disse assim, por que vocês estão a casar? Aí eu, porque nós nos amamos.
Era uma resposta mais óbvia, né? Nós nos amamos e queremos casar, construir família. Ele disse, vocês precisam ter em mente que vocês estão casando para a glória de Deus. Porque o amor pode vir e vir. Pode dar você estar amando um dia, outro dia odiando. E vocês sabem disso. Hoje, tem dia que a gente odeia o marido mesmo. Bom, mas se a glória de Deus, se Deus está acima de todas as coisas, no dia que eu não estiver gostando ou amando menos o meu marido, eu vou dizer, eu estou aqui para glorificar a Deus nesse casamento. Percebam isso. Então, nós precisamos perceber que o nosso papel como auxiliadora é exatamente para apoiar o nosso marido, para que ele possa, juntamente com a sua família, conduzir toda a sua família a Deus e todo o povo de Deus ao Senhor da glória. Amém? Pronto. Eu não vou ler o texto, mas vocês podem ler depois. E aí eu termino com, novamente, parte da entrevista, também com John Piper, falando um pouco a respeito disso. I want to say things that release the gospel from maximum human flourishing. And I think under each of those there are reasons why complementarianism does that. So to pick up on the one you raised, we live in a culture where for the last 30 or 40 years, the collapse of... Preste bem atenção, que ele está falando da masculinidade bíblica, certo? Ele vai citar uma coisa que eu achei interessantíssimo sobre a questão de uma criança de 8 anos. Por isso que eu falei, ideologia de gênero que a Helena vem falando, a sua origem está no feminismo. Nós somos responsáveis por isso. É isso que eu quero dizer. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente, como mulher, a gente pode destruir muita coisa. Então, temos que não pecar, não é? Temos que ter muito cuidado. Preste atenção, que eu achei muito interessante essa questão de uma criança. O que diferencia uma criança? The meaning of biblical masculinity has not produced a beautiful egalitarian society. It has produced a brutal masculine society. Because, I heard Dr. Moore say this a few weeks ago at the Gospel, Together for the Gospel, he said, if you leave men, simple men, untaught about what godly, humble leadership is, they don't default to egalitarian kindness. They default to passivity, which flares up in moments of rage, or brutality. And it's a confusion of masculinity throughout our culture that also is relating to the whole homosexual thing, the abuse of women, the neglect of children, the absent fathers. This issue is simply huge when it comes to the flourishing of what culture is. And when we were over in Europe just a few weeks ago, they were saying it's not the same here. I said, you haven't gone where we've gone as a culture in thinking through what happens when fathers disappear. What happens when men become hostile and they don't have any vision. Men are wired to lead. They'll lead badly or they'll lead godly and humble ways, which is why merely talking about egalitarianism, 50-50, doesn't work. I read recently a woman's description of why she loved the masculinity of her husband. And when I was done, there wasn't a single thing said that couldn't have been said by a woman. That's a mistake. That's a mistake. We do it all the time. We think we're saying things about masculinity when we're saying humility and kindness and generosity and respect. I say, that's just godly humanness. What is it about manhood? So the last thing I'll say on this point is, I need an answer. The church needs an answer for what you say to an 8-year-old boy or girl who asks his mommy, Mommy, what does it mean to grow up and be a man and not a woman? Not a woman. Not just a man. Don't talk about generic human virtues. Tell me what it means to be a man and not a woman. Or the girl, Mommy, what does it mean to grow up and be a woman and not a man? Egalitarians can't answer it. I've never heard them answer my question. Just what are you going to say to this 8-year-old boy about what is distinct about masculinity that's not true of godly femininity? Percebam? Qual é a diferença de eu ser homem e sou mulher? Não é só física, é de papéis também. É o que a Bíblia nos ensina. E eu quero concluir com esse texto que se encontra lá em Mateus 19:4. Não sei se vocês lembram. Que lá, os fariseus, 19:4. Eu vou ler e a gente conclui.
Estava havendo uma discussão, tal, chegaram os fariseus, né, lá no verso 3, foi perguntar a Jesus se era lícito repudiar a mulher, né, por qualquer motivo. Jesus, como o apóstolo Paulo, também fazia exatamente isso, ele recorria à Escritura para dar resposta, né, e normalmente ele respondia com uma pergunta, não é? Não era assim que Jesus fazia? Pronto, e ele fez aqui. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Vocês não leram? Não leram que foi dessa forma? Qual era o fundamento que Jesus utilizou? A Bíblia, para dar as respostas a essas perguntas que a sociedade, que a cultura, que todos eles nos impõem. Ele utilizou, dizendo, foi homem e mulher que Deus criou, foi assim que Deus fez. Não tem lido? Vocês parecem que não leem a Escritura e não percebem. Então, irmãs, a mensagem que eu queria deixar no final é exatamente essa. Que a gente possa ter cuidado e nós devemos responder a esta cultura com a Escritura. Temos que ter muito cuidado, não são os nossos pensamentos, as nossas ideias, mas o pensamento do Senhor Jesus, que nos ensina a também utilizar a Escritura para dar resposta a este mundo. Que Deus nos abençoe e nos livre, né, de entrarmos, darmos uma brechinha sequer para isso entrar na nossa igreja. Que Deus nos preserve. Amém?